Ainda tem que dar dinheiro pra esses pilantras, velho. Eu não acredito nisso, cara. Você me desculpa aí, tia, mas assim. Pô, não, cara. Não é possível, cara. Trabalho, o Vic Vanilla, eu lembro muito bem que ele faz eu cortar o sangue do animal na cabeça do meu marido e na minha própria cabeça. Isso é uma coisa muito grave, isso é uma coisa que destrói a sua vida, porque você está colocando uma energia de morte, de coisa pesada, e você não. É só babaquice mesmo, é babaquice desnecessário, coitado, bichinho, você tá maluca, mano. Você tá maluca, mano. Procura um médico aí, um profissional, você tá maluca, que tia, tá louco, Não tia. preparo para aquilo. Eu não falo nem 360 graus, eu falo 400 graus, porque eu perdi tudo, literalmente tudo, perdi meu trabalho, perdi minha dignidade, perdi o mínimo de sanidade mental, que é o mais importante. Me endividei pra caramba. Eu não sei quem é pior, se é quem oferece ritual satânico ou quem aceita e sacrifica um monte de animais para ver se consegue alguma benesse nessa terra caída aqui. Que bom que a senhora se ferrou. Às vezes ele dá a lembrar, né? Às vezes ele dá a lembrar que no final das contas quem tá falando é o Nando Moura, né? É o Nando Moura, né? Tudo bem, Nando Moura. A gente tá junto na cruzada contra o MBL aí, tá? Mas, né? Cada um no seu lugar. Mas ele viu que o misticismo satânico não estava lá também dando muito dinheiro, já que ele passou a perna em diversos dos seus clientes. Então, com a morte do Daniel Mastral, vocês se lembram que ele chegou e fez uma revelação bombástica, ganhando muitos seguidores. O Daniel Mastral não se matou, ele foi assassinado. Ele vislumbrou ali que, trocando o misticismo satânico por outro tipo de satanismo, que era o misticismo cristão, ele poderia fazer muito mais dinheiro e ganhar mais views, likes. Sei lá, mano, eu sempre achei que satanismo era outra parada. Não tem nada a ver com isso aí, tá ligado? É uma outra parada. Uma parada, inclusive, tocada por grupos de ateus, tá? Não tem nada a ver com Satã, Beelzebub, Cramunhão, Sete Pele, coisa ruim, entendeu? Mas, assim, vamos lá, né? Inscritos. A sua própria seguidora conta como isso aconteceu. Durante esse período, Vic anunciou publicamente sua conversão ao cristianismo e, em uma live, destruiu a marteladas um assentamento religioso, justamente aquele que Luma havia comprado e que pagava mensalmente para a manutenção dos artefatos. Eu falei, olha, esse material que ele tá quebrando é meu. Ele não tinha autorização e tal, então eu comecei a me expor de maneira sutil. Então, quando ele se converte, que ele diz que aceitou Jesus, né, que Deus falou com ele quando o Mastral faleceu, então ele entra com essa imagem do Mastral, joga isso na internet para se aproveitar dessa situação da morte dele, infelizmente, usando que foi amigo, que Mastral deixou recados para ele, blá blá blá, e aí ele vai quebrar as imagens. Ele vai lá e destrói todo o templo, né? Onde então este pedaço de lixo conseguiria lucrar na internet, posto que tentou como drag queen, depois como satanista, depois disse que era cristão, um verdadeiro farsante? Onde é que ele conseguiria arranjar dinheiro? Com os mais deturpados e extremistas, completamente debilóides da internet. Os neonazistas fascistas. E foi exatamente isso que ele fez. Ele assumiu o nome aqui de Victor Rapsis Stavali. Pastor protestante, olha que canalha, pastor protestante, armamentista e anticomuna, amigo eterno de Daniel Mastral, teólogo, Gnostic Warrior, aí o pedaço de lixo que se diz pastor. Mas vamos lá, eu posso passar aqui o dia inteiro mostrando posts racistas, nazistas desse desgraçado. Tá aqui o Strick Piper, que é outro perfil nazista do Twitter, colocou 2 raiozinhos e colocou a foto do bigodinho aqui. Adivinha quem é que respondeu? Com raiozinhos e corações, e depois um SH, que é Sig Heil, o cumprimento nazista, o Sr. Vic Vanilla. Que tá aqui. E saca onde, né, gente? Não poderia ser em outro lugar, né? No Twitter, né? Que é o chorume da internet. Não poderia ter em outro lugar. E saca, existe todo um submundo alimentando essa cultura. Alimentando. E vocês acham que isso não tem impacto na vida real? Então vou contar uma história que eu nem deveria, mas vou aproveitar. Semana passada, a minha filha mais velha ficou alguns dias sem poder ir na escola. Porque um colega de escola, enfim, de uma outra turma, mas que estuda na mesma escola, no mesmo turno que ela, tinha ameaçado matar uma professora. Quem era esse coleguinha? Esse coleguinha é um que no ano passado a polícia bateu na casa dele e encontrou um monte de material nazista. Entendeu? Um monte de material nazista. Ou seja, um nazistinha, né, procurando se armar, ameaçando o professor, dentro das escolas, tocando terror.
Ah, porque ninguém pode fazer nada, parece que o pai já tá preso, porque também é envolvido com movimentos nazis, uma parada assim, gente. Eu tô dando um exemplo concreto para vocês entenderem. Existe todo um submundo na internet, que tá não na superfície das redes sociais, mas tá em fóruns, e que transborda, sobretudo no Twitter, mas não só. Não só. E aí a gente tem que falar também da responsabilidade dessas redes em engajar esse tipo de conteúdo, porque, saca? É aquilo que eu falei lá no início, não é a tiazinha que sai de Tubarão pra ir cagar no STF, que a gente chama de fascista, porque reproduz o fascismo. É muito mais profundo, muito mais grave. É gente que sabe perfeitamente o que tá falando, o que tá fazendo, e tá aproveitando que isso se transformou em modinha de novo. Né? Depois falam que não tem que regulamentar as redes. Aqui com o nome de Victor Rapsis Stavarli. No próximo você tem ele dizendo o seguinte: se cada negra indígena engravidar de um branco e se cada um desses brancos forem realmente homens de caráter para manterem a linhagem, em 3 gerações temos o país dos sonhos. Eu não vou ver, mas a sementinha sim. E este bosta está na internet, não está atrás das grades. Inclusive fugiu do país depois das denúncias. Este merda continua aí. Aqui um cara compartilha uma foto do bigode e diz o seguinte: My spirit will rise from the grave and the world will see I was right. Meu espírito renascerá da tumba e o mundo verá que eu estava certo. Adolf Hitler. Adivinha quem é que vai lá e reposta? Ah, sim, o senhor Vic Vanilla, com certeza. Né? Em um outro post deste pedaço de estrume aqui, já vejo a criação do nosso partido ariano no Brasil. Zuckerberg aparentemente rompeu com os sionistas, Rothschilds, Illuminati e maçom. O cara só precisava de um empurrãozinho. 3 arianos no comando: Trump, Elon Musk, Zuckerberg, ariano honorário. Olha como é doente. Mas leiam também o Mein Kampf, né? Do Hitler. Leiam também os livros do David Duke, né? E se o governo falar que é proibido, pau no cu do governo. Ele continua no seu devaneio imundo e extremista. Se a feminista e esquerdista maconheira quiser abortar, permitam. É comprovado que 27% até 60% dos nossos comportamentos e tendências, bem como traços de personalidade, sejam frutos de hereditariedade. Apoie o aborto eugênico. Sou loiro de olhos verdes, mas sempre me falam que não sou europeu porque nasci no Brasil. A mesma coisa de sempre, é o chiqueiro querendo fazer que você se atole junto com ele. É óbvio, é a mesma coisa que acontece comigo. Eu sou 98% europeu. 98% europeu, mas mesmo assim falam que eu não sou europeu porque eu tenho cabelo escuro. Igual o Goebbels, o próprio Goebbels, que era o braço direito, né, da SS, também tinha aparência mediterrânea, descendente de italianos como eu. Então não vai por isso, não vai por isso mesmo. Continua aqui, o camarada Cara, pergunta, preste bastante atenção. Não vou conseguir chegar no final não, cara. Tem só 14 minutos, cara. Deu já de expose do cara, deu, não precisa provar mais nada, tá aprovado já, Nando Moura. Deu, chega, cara, isso aí não é nem bom, não dá, eu não vou conseguir chegar no final não, cara. Entendeu? Não vou conseguir chegar não. E olha que eu tô acostumado a consumir lixo, cara, mas não dá não. Caralho, não dá. Não dá, né? Puta que pariu, velho. São nas respostas dessa mente doentia, porque você vai entender mais pra frente no vídeo. Uma pessoa branca que se relacionasse com uma pessoa parda seria aceita no partido? Até a parda, dependendo da sua honra e fidelidade, é analfabeto, desgraçado, e fidelidade ao partido. Vários receberam o título de ariano honorário durante a Segunda Guerra. Vejam só, e aqui, olha, o cara chega pra eles, toda essa galera tá solta, hein? Na internet, sem problema nenhum, a polícia não vai atrás, o Ministério Público não vai atrás, apesar de já constar denúncia. Eric Gabriel diz o seguinte: para cima, wir werden Germeder. E ele, junto sempre, coloca os raiozinhos que simbolizam a SS nazista. O que posso fazer para clarear a pele? Logo mais talvez eu lance aí minha linha de Benoquim. Falando, procurem os hiperbóreos, observem o caráter do homem, da mulher, lembrem-se, né, homens arianos, fiquem longe de putas, não contribuam para o genocídio do povo ariano. E nessa daqui, vejam só o devaneio do desgraçado. Ele pega um desses extremistas arianos da Ku Klux Klan, né, e compartilha o seguinte: preste atenção, porque você vai entender mais pra frente onde é que chega a doença desses malditos. Negros podem ser salvos? Sim, quando se crê e vive em Cristo verdadeiramente, tudo se renova. Que bicho canalha, que bicho canalha. E mesmo o sangue amaldiçoado de Cã, porque eu não vou ver isso aí não, galera. Eu vou pra lá. Não tem, cara, porque não, isso nem vai subir o vídeo, cara. Nem vai subir o vídeo. Caralho, mano. Caralho. Esse cara é o cara que o Ben Pontes, o Ricardo acharam de ir em podcast junto. É isso mesmo, turma? Não vou aguentar não. que ele crê que os negros têm o sangue amaldiçoado de Cã,
não tem mais poder sobre o indivíduo. Judeus ortodoxos não acreditam nisso, mas nós cristãos sim. Que bicho bandido, isso é um bandido, é um bandido, é um bandido. O lugar de um cara desse é na cadeia. Acreditamos que qualquer linhagem genética pode ser transmutada ou transcendida pelo nome de Jesus. A esquerda não sabe o que é cristianismo. Ficou apontando o dedo e dizendo que a gente não é cristão de verdade. Eu sou cristão, a minha mãe me ensinou a amar o próximo. É o que ele fala sobre negros. Eu posso passar aqui horas mostrando prints racistas, nojentos, revoltantes deste bandido aqui. Da boca dele. Eu vou criar o primeiro partido da causa ariana no Brasil. Nordeste é isso, gente. Vocês estavam esperando o quê? A massa do Nordeste, né? Não o povo que vota certo. O povo que vota certo nem merece estar num lugar desse.